Oi, oi, pessoal. Eu sou Carol Daimon, estou aqui fazendo com você a leitura do livro Criando Prosperidade, 26 Passos para uma Vida Mais Rica e Abundante, escrito pelo Dr. Deepak Chopra. E hoje a gente está no passo 6. E eu te pergunto, você está preparado para dar mais esse passo? Essa é uma pergunta muito importante, que você deve parar agora, dar uma pausa nesse vídeo áudio, e pensar: eu estou preparado ou preparada para continuar, para prosseguir? Porque se a gente não se prepara, se a gente não se abre, se a gente não tem uma flexibilidade mental, a gente não chega a lugar nenhum. É preciso estar preparado, estar firme, decidida, impor isso para você, né? Eu vou prosseguir, eu vou fazer esse passo a passo. Então, vamos em frente. Depois que você der essa pausa, volta esse vídeo áudio, continua aqui na nossa audioleitura. A gente falou, né, já de 5 passos, e eu vou só relembrar aqui. O primeiro passo é ser um campo de possibilidades. A gente se torna esse campo de possibilidades infinitas no nosso entorno, e, e assim a gente vai criando na matéria aquilo que está na nossa mente. O passo 2 é ser melhor, é você olhar para tudo como melhor. A sua vida é a melhor coisa que poderia te acontecer nesse momento. Então, ser melhor em tudo, se programar para o melhor. Ser desprendido é o passo 3, que é aquele desapego, é soltar, é deixar o universo trabalhar, né? Não ficar se apegando às coisas como se elas fossem essência, né? Que as coisas são passageiras, são ilusórias. A essência é o que tem dentro. Então, quando a gente desapega, automaticamente a vida entende que a gente já tem tudo. E aí dá pra gente mais desse tudo. Passo número 4, saber como ajudar. Estar disposto a ajudar o outro, a ouvir. Às vezes um sorriso que a gente dá muda a vida de uma pessoa. Então, saber como você pode ajudar, em que lugar você deve estar, com quem você deve falar. E isso a gente só sabe quando a gente escuta o nosso coração, não é verdade? Quando a gente escuta aquela voz que fala de baixinho na nossa consciência, é essa voz que a gente deve ouvir para saber como ajudar. E assim a gente sabe onde está, em que momento está, com quem deve estar. É assim que a gente vai fazendo essa forma de ajudar. E a gente chega no passo 5, que é sentir alegria pelo sucesso alheio, que é o que a gente muitas vezes não faz. A gente, no sentido geral, muitas vezes a gente sente esse desconforto, porque a gente está num lugar assim de vulnerabilidade, de não conquista, de não movimento, e a gente vê as pessoas ao nosso entorno, principalmente assim, amigos, amigas, familiares, a gente vê crescendo e a gente fala, nossa, por que que isso não acontece comigo, né? Então a gente surge a comparação, da comparação vem a inveja, da inveja a frequência baixa e a gente acaba não produzindo. Lembrando que a gente nunca deve reprimir, negar, não olhar para esses sentimentos, porque se eles existem, eles têm um recadinho para você. Então é olhar com muito carinho e muito cuidado o que esse momento está dizendo quando você não consegue sentir alegria pelas pessoas à sua volta estarem prosperando, estarem indo adiante, estarem conquistando sucesso. Quando você não sente essa alegria e você começa nessa comparação, algo nisso tudo está dizendo para você, olha, tem alguma coisa que não está legal, vamos melhorar? Vamos consertar? Né? E o comparar é algo, é muito eh, destrutivo, é muito maus tratos com você. Porque quando você se compara, você se coloca na mesma posição do outro. E a gente nunca está assim, né, na mesma posição. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, um lugar ao mesmo tempo. Acho que é assim, né, que fala. Então, mesmo num palco de teatro, se você estiver no palco contracenando com alguém, numa metáfora, né, usando isso como metáfora, você não está no mesmo lugar dessa pessoa. Assim é nos bastidores. Quando a gente ainda está no bastidor, a gente vê aquela pessoa no palco, a gente não sabe o que ela passou ali atrás, os perrengues.
E a gente não pode, quando a gente se compara, a gente se coloca num lugar de muita dor, né, então a gente precisa olhar para isso. E só assim que a gente vai conseguir olhar para o outro e falar: "Nossa, que bacana, eu quero chegar lá também, mas eu sei que esse lugar aqui agora é o meu lugar de aprendizado". E aí a gente consegue olhar para o outro e desejar e vibrar com esse sucesso e desejar mais sucesso, né. E chegamos então no passo 6 e o passo 6 ele diz assim: "Em todo fracasso se encontra a semente do êxito. Há um mecanismo fundamental na manifestação do material a partir do não material, do visível a partir do invisível". Vou repetir essa frase, tá? Há um mecanismo fundamental na manifestação do material a partir do não material, do visível a partir do invisível. Esse mecanismo fundamental é o princípio do aperfeiçoamento. No mecanismo da criação, os fracassos são etapas que nos aproximam de nosso objetivo. Na realidade, não existe fracasso. O que a gente chama de fracasso não passa de um mecanismo pelo qual aprendemos a acertar. E quantas coisas a gente pode falar a partir desse passo 6, gente. Primeiro, o não visível, que é a nossa imaginação, que é aquilo que a gente está criando primeiro na nossa mente, e que é tão real quanto a matéria, ele, ele tem um modelo perfeito, né? Na nossa imaginação tem aquele modelo perfeito. Então a gente consegue visualizar aquele momento, e isso já deve ter acontecido com você. Você, de repente, é muito comum quando a gente está tomando banho, né? Na água ali, a gente tem muitas ideias. Então ali aquelas ideias, aquela imaginação é perfeita, você consegue fazer toda a trajetória, como se fosse uma novelinha, né, de tudo aquilo que você está criando na mente, você consegue visualizar até a materialização. E quando você vai colocar em prática, quando você tira essa ideia da mente para trazer ela para a matéria, aquilo que parecia tão fácil, fluido, leve e perfeito, se torna um grande desafio. Porque não é tão fácil. Na nossa mente, na nossa imaginação, a gente desenha um modelo final de como as coisas vão ficar diante daquele caminho que eu vou seguir. Mas quando a gente vai pôr na prática, na matéria, a gente se depara com as nossas crenças, com os nossos medos, com as pessoas à nossa volta e as suas crenças. E a gente coloca as leis universais em xeque, né? É agora, é o momento de começar a usar as leis universais, que é a lei da atração, a lei da vibração, a lei da polaridade, a lei do gênero. E nesse momento, né, a gente precisa estar bem atento para que a gente entre nesse equilíbrio e entenda que a cada passo que eu parar, pausar, pensar, é um passo que eu estou economizando para não voltar lá atrás. Então, nessa trajetória, aprender com o fracasso é você parar e falar: não, tá tudo bem. É aqui que eu devo parar e devo recomeçar. E não desistir, né? Saber que esse passo ele é muito importante. Aprender com esse erro. Então, aqui eu fiz errado, esse pedacinho aqui da minha caminhada, eu fiz errado. Onde que eu errei? Ah, eu errei nessa em ter acreditado demais nisso aqui que era desse jeito. Então, como que eu posso agora equilibrar e contar com os imprevistos? E assim a gente vai aperfeiçoando cada vez mais a nossa materialização, a materialização dos nossos sonhos, a materialização da prosperidade. Então, o aperfeiçoamento não quer dizer perfeição, não quer dizer que a gente já começa no perfeito, e não quer dizer perfeição mesmo, porque a perfeição ela é estável. E tudo que é estável está morto, né? Atingir um nível de perfeição
é atingir o nível da transição, da morte. A gente já não precisa daquilo mais. Né? Uma obra, isso a gente vê muito nas mandalas tibetanas. Eles passam dias na produção de uma mandala, os monges tibetanos, né? Eles passam dias produzindo mandalas de areia. E lindas mandalas, maravilhosas, mas quando chega no final, que eles concluem o trabalho, aquela mandala está perfeita, pronta para ser desconstruída, né? Porque ficou perfeita, já está pronto, não tem mais o que fazer. E a gente vê aí o efêmero da vida também, né? A vida é assim. Você constrói, constrói, constrói. Quando você chega naquele ponto de perfeição, que você fala, pronto, essa obra não precisa de mais nada. Aquilo está concluído, não tem mais o que fazer. E aí a gente transita para outras ideias, para outras obras, para outra criatividade. E aquilo está concluído, não tem mais o que mexer. Então, o aperfeiçoamento, ele é essa busca pelo sucesso, pela vitória, onde a gente vai caminhar com o nosso fracasso e aprender com ele, porque a gente vai errar, a gente vai ter que parar, fazer pausas, vai ter que fazer esses movimentos para prosseguir. Então, eu deixo para você hoje, nessa leitura, que você aprenda com o seu fracasso. Onde que você está fracassando? Já parou para pensar? Já fez a sua pausa diária e falou: Nossa, esse negócio não sai do lugar, gente. Parece que eu estou dando murro em ponta de faca. Então, é o momento de você pausar e falar: Peraí, o que está errado? Você pausa, respira, olha de cima, como se você estivesse com uma maquetezinha da sua vida e observa onde que está esse erro. E ali você conserta esse erro e você pode prosseguir nesse game fazendo o seu melhor. Esse é o exercício. Né? Se você está aí dando murro em ponta de faca, se não consegue ter uma vida próspera, uma vida abundante, aonde que está errado? O que que você está fazendo que, que não está saindo como deveria? E o que que, se você fizesse, poderia mudar toda a sua história? E qual medo você tem disso? O que que você tem medo de mudar na sua história? Então você vai se perguntando e vai abrindo aí portas internas para que você possa, enfim, acessar essa prosperidade. Mas a gente ainda tem 20 passos pela frente, gente. São mais 20 dias nessa leitura. Então, tenha paciência e vá internalizando cada um desses passos para que você possa chegar no final desses 26 passos, concluindo a sua vida com abundância, que você possa viver com abundância, né? Concluindo esse trabalho com essa abundância que você vem buscando, que você almeja aí para a sua vida. Se você gostou, se fez sentido para você, compartilha esse áudio vídeo, leva para mais pessoas, e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário para mim. Eu vou gostar muito de saber como está sendo para você essa jornada. E a gente se vê em breve no próximo áudio vídeo com o nosso sétimo passo. Eu sou Carol Daimon, com muita alegria de estar aqui transmitindo para você essa mensagem. Um beijo grande, até lá!